Queridos casais, a graça e a paz. Amém. Estão me ouvindo bem? Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua conjugalidade e te faça sair daqui nessa noite com a certeza de que você ouviu a voz do Espírito Santo. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Graças ao bom Deus. Estou feliz, meus irmãos, de estar com vocês. Pela primeira vez pregando nesta casa. Agradeço ao convite que o pastor Tiago Padre me fez. Se você nessa noite for edificado de alguma forma, agradeço ao pastor Giovanni, pastor Tiaguinho, que me permitem estar aqui. Se houver alguma coisa que não te agrade tanto, reclame com o Tiago Padre, que foi quem me convidou, tá bom, irmãos? Mas eu espero que o Senhor fale contigo. Mateus 25, queridos casais. Esse gritando ali é o José que a gente teve que trazer, tá, irmãos? Minha esposa me acompanha e a gente veio com essa velhinha aí de 10 meses, que não tinha com quem deixarmos hoje. Obrigado, esposa, por me acompanhar. E aqui à frente, alguns casais da minha querida igreja, da ICE Shalom. Passando perto da QN 501 qualquer dia desse, retribua a visita e cultue conosco. Amém, irmãos? Mateus 25, versos 14 e 15 apenas. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito e santo, nós te somos tão gratos, porque nesse belo dia da semana, que é a sexta-feira, o Senhor nos permite nos reunirmos como teu povo, juntos com o nosso cônjuge, para cultuar ao nome do Senhor e ouvirmos a tua voz. Pai, que eu seja apenas um instrumento e que cada pessoa aqui possa sair desse lugar, Pai, edificada pela instrução do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, vocês já perceberam como é que Deus faz a união de algumas pessoas em alguns casamentos? E às vezes Deus une pessoas tão distintas, tão diferentes. Olhando para essa área, que é a área das finanças, área na qual nós vamos meditar um pouco nessa noite, já percebeu que às vezes Deus une duas pessoas onde a mulher quer parcelar tudo em 12 vezes e o homem sempre quer pagar as coisas à vista? Eu não sei se tem alguém aqui, eu não sei se Deus já está falando com você, calma. Eu não sei se tem aqui casais onde a mulher quer investir dinheiro e o cara está querendo trocar de carro, porque o Corolla dele é 2025 e já saiu o Corolla 2026. Talvez você seja testemunha de duas pessoas em que Deus uniu, onde uma delas quer colocar tudo na planilha do Excel e a outra pessoa não sabe nem onde abre a calculadora no celular. Duas pessoas tão diferentes e Deus coloca para conviver debaixo do mesmo teto, para dividir a conjugalidade e para entrar nesse desafio dessa vida a dois. É um desafio. É uma escola na qual nós somos matriculados por Deus para que o nosso caráter fosse amadurecido. E eu não sei se nessa escola você está indo bem ou está ficando de recuperação em algumas matérias. Mas a verdade é que, vez ou outra, a gente tem que se reunir num culto de casais e pensar a nossa fé, pensar a nossa vida conjugal à luz da palavra. É o que eu quero te convidar a fazer hoje, meus irmãos. Ainda que a gente olhe para o casamento e perceba que o casamento, às vezes, é essa união de duas pessoas que se amam muito, mas que discordam profundamente
da maneira de como vai gastar o dinheiro. Deus uniu vocês. E nós estamos aqui nessa noite juntos para olhar para a Bíblia, especificamente para o capítulo 25 de Mateus, e percebermos quais são as estratégias e os direcionamentos do Senhor para a nossa vida, para que dinheiro não seja mais um problema e mais uma arma de conflito na nossa vida a dois, mas que seja apenas uma ferramenta para nos abençoar e atender os propósitos eternos do Senhor na nossa vida. Amém, irmãos? O texto que nós lemos, irmãos, texto de Mateus, tem um contexto muito interessante. Mateus 24 e 25, Jesus apresenta-nos algumas parábolas e ele está falando sobre o fim dos tempos, especificamente sobre a sua volta. Antes da parábola dos talentos, nós temos a parábola das 10 virgens, onde a mensagem central é que nós devemos estar vigilantes e preparados para a vinda do Senhor Jesus. Algum dos irmãos presentes aqui ainda acredita que Jesus há de voltar, irmãos? Jesus vai voltar. Ele mesmo disse isso. E ele disse que nós deveríamos estar prontos para o seu retorno. A parábola das virgens nos conta isso. E a parábola dos talentos, Willy, nos conta o quê? Nos conta que enquanto ele não volta, e enquanto nós estamos aguardando, essa parábola nos mostra princípios de como nós devemos aguardá-lo no que diz respeito aos bens que ele nos concede. Jesus está voltando, ok, mas como é que eu vou agir nessa vida a dois enquanto ele não volta? É isso que eu quero refletir com vocês e, para tanto, eu proponho então 3 princípios para que a gente possa ter um casamento financeiramente saudável. A minha oração é que eu possa ser de alguma forma um instrumento e que Deus use a instrumentalidade da minha vida para te fazer entender alguns desses princípios, para que a sua vida seja financeiramente saudável como casal. Amém, queridos casais? Essa história fala-nos de talentos que foram distribuídos. O Senhor decide sair do seu país, do seu local, e deixa para os seus funcionários alguns talentos. Os talentos eram uma grande quantia de dinheiro. O Senhor reparte, então, 5 para uma pessoa, 2 para uma outra, e apenas 1 talento para uma terceira pessoa. Como é que ele distribui? Segundo a capacidade de cada um dos funcionários. Ele entendia e sabia a capacidade dos funcionários. O Senhor dessa parábola representa Deus, meus irmãos. Os servos dessa parábola representam cada um de nós, que durante a existência nessa terra, recebemos dons, bens, tempo e recursos financeiros. E nós devemos, então, dar respostas ao Senhor desses talentos. Esses 3 servos ou funcionários têm atitudes um pouco diferentes. Os 2 primeiros investem. O que tinha 5 ganhou outros 5. O que tinha 2 também ganha 2. E o que tinha apenas 1, ao invés de investir e multiplicar, ele enterra o talento por medo, por falta de visão, e não faz com que ele se multiplique. A mensagem principal desse contexto é que não importa quantos talentos foram recebidos, importa o que a gente faz com esses talentos. Não importa, meu querido irmão e minha querida irmã, quanto de recurso, quanto de bens, quanto de dons, Deus tem agraciado a sua vida conjugal. O que importa é o quão fiel você é com os bens que Deus depositou na vida de vocês. Eu quero propor então 3 princípios. O primeiro deles, pode colocar aqui, meu querido. O primeiro é: reconheçam que tudo pertence a Deus. O verso 14 diz assim: chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Primeiro princípio para a gente ter uma vida conjugal, uma vida financeiramente abençoada, uma vida a dois, onde o Senhor com os nossos bens e com os nossos recursos, é entendermos que nós não temos nada, que tudo pertence ao Senhor. É entendermos que os dons são de Jesus,
que os recursos são de Jesus, que o dinheiro, abençoando o casal todos os meses, não é do casal. Ainda que ele trabalhe bastante, ainda que ela trabalhe fora de casa e dentro de casa, o dinheiro não é do homem, o dinheiro não é da mulher, o dinheiro é de Deus. Esse é o primeiro princípio, irmãos. A gente precisa entender isso. E à luz desse texto, fica-nos claro, o Senhor confiou os seus bens. O talento não pertencia aos servos, pertencia ao Senhor. Isso encontra eco no Salmo 24, que nos diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo que existe nessa terra pertence a Deus. Todas as coisas nessa terra têm um dono, e esse dono é Jesus Cristo. Não somos nós. Ou seja, quando algum bem nos chega e se apresenta a nós, isso é uma dádiva do Eterno para nós. Isso é um presente de Deus para nós. Todas as coisas que nós temos, na verdade, não temos, nos foram confiadas. Isso eu estou dizendo sobre todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. Sabe esse lindão e essa lindona que está do seu lado? Pega aí na mão dela. Olha para ele, olha para ela. Ele pertence ao Senhor. Ela não é sua. Pertence ao Senhor. Inclusive nesse momento, como é o culto de casais, ô varão, olha para ela e diga assim: meu bem, como você está linda. Você também, varão, olhe para ele e diga: meu bem, como você se esforçou. Esse lindão, essa lindona, não é seu marido, ainda que você diga isso. Não é a sua esposa, ainda que você diga isso. É o marido que Deus te emprestou, é a esposa que Deus te emprestou para passar uma jornada juntos e Deus trabalhar mutuamente em cada um de vocês. Os nossos filhos não são nossos, são herança do Senhor, vão ficar na nossa casa uns 20 anos, 22, os mais folgados até 30, mas depois alguém vai chegar e vai levá-los. E Deus nos abençoe para levarmos os nossos filhos até o altar, e eles encontrem um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas aí vai ficar claro para nós, não são nossos filhos, são os filhos de Deus, que Ele fez morar na nossa casa, dividir o mesmo CEP que a gente, para a gente ensinar, orientar e fazer com que o temor do Senhor crescesse no coração deles. Sua esposa não é sua, seu marido não é seu, seus filhos não te pertencem, e isso também se aplica aos recursos, se aplica ao dinheiro. Ainda que você trabalhe o mês inteiro de forma tão cansativa, no final do mês você vai receber os recursos que Deus decidiu compartilhar com você. Os recursos pertencem ao Senhor. É por isso que muita gente tem dificuldade, por exemplo, para ofertar e dizimar, porque acha que é dono do dinheiro. Quando você dizima, você não está dando 10% para Deus, você está ficando com 90% do dinheiro que é totalmente do Senhor. Ele está te possibilitando a administrar recursos, está te galardoando, te presenteando. É uma dádiva do Eterno para nós. Então esse princípio é o primeiro e precisa ficar muito claro para a gente. Nós não temos nada aqui, tudo pertence ao Senhor. Então o dinheiro, o trabalho, os bens, tudo na nossa vida é de Deus. Willy, mesmo o meu carro sendo tão velhinho, é de Deus, pertence ao Senhor. Mas eu tenho uma bicicleta, essa Caloi é de Deus. Mas eu não tenho nada, esse tênis que você anda para se locomover é de Deus, porque tudo é dele. Nada é nosso. Quando a gente partir dessa terra, isso vai ficar claro. Nosso caixão não tem gavetas. Nada nós poderemos levar desse lugar. Nu, o homem sai do ventre da sua mãe e nu vai tornar para lá. Nu, o homem vem a esse mundo e nu sai desse mundo. Não levaremos nada porque nada nós temos. Tudo nos é confiado. Então, meus irmãos, qual é o impacto disso no casamento? No casamento, marido e esposa precisam entender que são administradores, não são donos das coisas. Você não é dono da sua casa, dono do seu carro.
Você não é dono do seu salário. Na verdade, a gente tem que ajustar e a gente nem pode falar o meu salário. Como tem que falar, pastor? Tem que falar o nosso salário, porque é um culto de casal? Também não. Não, nem é o meu salário e nem é o nosso salário, mas é o recurso que o nosso Deus nos confiou nesse mês. Esse ajuste, ele é tão simples, tão pequeno, mas ele faz tanta diferença, porque tudo é dele. Então esse salário que eu afirmo ganhar no final do mês, é o salário que o Senhor está me proporcionando. Ao invés de pensar só em mim mesmo e gastar esse meu salário, eu vou entender que esse recurso é de Deus e eu não posso utilizá-lo da maneira que eu quero. Porque Tiago diz sobre a luta que existe dentro de nós e como nós queremos tanto o que nós queremos. E entenda, o casamento é esse lugar onde Deus está nos aperfeiçoando e está quebrando o nosso ego. E quando a gente olha para o dinheiro como algo que pertence ao Senhor, eu vou utilizar esse dinheiro não como algo primeiramente egoísta, não para fazer o que eu quero. Mas pastor, está de promoção, eu sei. Mas estava muito caro, eu sei. Mas a Black Friday está chegando, eu entendo. Mas você não precisa de mais um par de sapato, irmã. Use qualquer um dos outros 45 que você já tem, mesmo sendo Black Friday. Irmão, você não precisa comprar mais um utensílio e um apetrechozinho para o seu carro. O seu carro só precisa te levar de um ponto a outro. Ele não tem que ter um sonzão mais moderno. Eu sei que o nosso coração deseja coisas. Esse mundo é um mundo muito materialista e nós somos contaminados com essas questões. Só que se o salário é de Deus e não meu, eu tenho que pensar de uma maneira a administrá-lo que glorifique a Deus e não que primeiramente me agrade. Primeiro princípio é esse, meus irmãos. Primeiro princípio é que o Senhor é o dono de tudo. Tudo pertence a Deus. Então o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, nós somos administradores desse recurso. Amém? Que amém fraco, é isso aí. Princípio 2, é difícil mesmo, eu entendo. Princípio 2, cooperem um com o outro, irmãos. O texto diz, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Cada um dos meus queridos tem uma capacidade. Cada um dos casais presentes aqui tem uma capacidade diferente de lidar, administrar e fazer a gestão dos bens e dos recursos que o Senhor compartilha. E dentro do casal, o homem tem um tipo de capacidade e a mulher tem outro tipo. Às vezes na sua casa, o marido é mais habilidoso. Às vezes na sua casa, é a mulher que tem mais destreza para fazer isso. As contas têm que ficar na mão dela, porque se ficar na sua, o negócio não vai dar certo. Cada casal é diferente, cada pessoa é diferente, e o princípio 2 é cooperem. O Senhor confiou algumas quantias diferentes, entendendo que aquele homem que recebeu 5 talentos, podia administrar 5 talentos. Ele podia investir aquilo, ele podia multiplicar aquilo, ele dava conta daquilo, aquilo não ia subir ao seu coração, aquela quantidade de talentos não se tornaria o seu Deus, não seria um ídolo, não seria um problema. Já para o segundo, o Senhor não podia dar 5 talentos. O Senhor conhecia a sua índole, o seu coração, a sua capacidade de administrar. Então Ele deu 2. E para um outro, o Senhor que tudo vê e tudo sabe, só deu 1. O Senhor compartilhou com você os talentos que, segundo a sua graça e a sua sabedoria, te eram suficientes. Sabe aquilo, querido casal, que vocês não têm hoje? Vocês não têm, porque Deus, na sua sabedoria, entendeu que não era o momento de vocês terem. Talvez esse momento possa chegar, talvez nem chegue, mas Deus não erra. Deus distribui recursos, dons, talentos, bens, posses, de acordo com uma graça tão insondável, com uma sabedoria que não tem como a gente falar assim, Deus errou comigo. Era para eu ter sido um dos ganhadores da Mega Sena acumulada, porque eu sei administrar isso. Eu ia fazer essa igreja crescer tanto, eu ia abençoar, eu ia dar o dízimo. Será, irmão?
Será, Deus conhecendo esse teu coraçãozinho tão corrupto, enganoso, igual Jeremias diz, será que você ia pelo menos dizimar? Pelo menos ofertar? Pelo menos abrir a boca para abençoar alguém? Deus sabe do nosso coração. Deus sabe a capacidade que nós temos de lidar com recursos financeiros. Alguns de nós, ou todos nós, estamos colhendo o que nós plantamos na vida financeira. O ponto é, coopere. Coopere com seu cônjuge. Existem maneiras diferentes de lidar com recurso, como eu disse. Um é tão sonhador e tão gastador, e o outro é tão pé no chão, e Deus junta essas duas pessoas. Como é que pode? Um fala assim, o final do ano está chegando, dezembro, quero descansar. Vou até falar com o pastor Giovanni, quero pegar férias e ir aqui em Caldas Novas. Só que o outro já colocou na planilha que a viagem é para Fortaleza, no Ceará. Como é que os dois são tão diferentes? E Deus uniu essas duas pessoas. Um é planejador, pensa no futuro. O outro pensa no aqui e no agora, e só se vive uma vez, e o morrer é lucro, e talvez amanhã a gente nem esteja aqui. Para que a gente vai guardar tanto? Para que acumular tanto? Meus irmãos, essas diferenças precisam ser não um motivo de briga, mas um motivo de equilíbrio. Um é mais realista, o outro sonhador. Que bom que Deus uniu vocês dois. Imagina os dois sonhadores. Vocês já tinham um barco, para quando for para a pescaria dos homens você tem o seu próprio barco. Vocês já tinham um jatinho para poder evangelizar nos lugares onde o avião não chega. Os dois sonhadores, com um reino no coração, sai gastando tudo, com o que tem e com o que não tem. E os dois pés no chão, não abre a mão para nada, nem para dar a paz do Senhor. Os dois são seguros. Aí Deus equilibra as coisas geralmente. Coloca o sonhador com um pé no chão. Coloca o que vê promoção como uma oportunidade e o outro que vê promoção como uma armadilha. Pronto. Deus une. Coloca juntos um que está pensando no futuro e o outro está pensando o que vai pedir de iFood quando sair daqui. E um equilíbrio, e é uma bênção. E Deus unindo duas pessoas opostas para aprenderem a cooperar e não para competir. Converse com o teu cônjuge. Perceba nas diferenças dele ou dela questões que te abençoam. Perceba como ele ou ela tem posicionamento sobre o dinheiro que você não tem. Isso foi de acordo com os propósitos de Deus. E conversem sobre finanças. Ei, pé no chão, aprenda a sonhar um pouco mais. O sonhador, põe um pouquinho mais o pé no chão. Conversem sobre recurso. O grande problema é quando marido e mulher não cooperam. Não estão juntos nisso. É quando um acha que o salário é só dele ou só dela. É quando eles têm contas separadas e não conjuntas. É quando eles não sabem quanto um ou outro ganha. Se o recurso é de Deus e Deus nos uniu, quanto é que o Senhor está mandando para essa casa nesse mês? E juntos vamos definir para onde é que vai esse recurso. A gente precisa falar sobre recurso. Senão, a gente vai acabar procurando os gabinetes pastorais, como já me procuraram para falar, e para expor um problema onde um dos cônjuges tinha dinheiro guardado e aplicado, e o outro estava com o nome sujo. E eles não sabiam. Um não sabia que o outro tinha dinheiro guardado, e o outro não sabia que a irmã estava com o nome sujo. E vivendo em paz, cada um com seu salário, cada um com seus planos, cada um com seus sonhos, cada um com suas direções e com os seus entendimentos sobre dinheiro. Segundo princípio, coopere. Terceiro princípio, prestem contas. O texto nos diz, depois de muito tempo, verso 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegou o dia em que o Senhor voltou e pediu a prestação de contas. Ei, você, para quem eu deixei 5 talentos, me diz o que você fez.
Você, para quem eu deixei 2 talentos, conta para mim. E você, para quem eu deixei 1 talento, se apresente, me diga, me conte. No casamento, esse dia da prestação de contas também chega. E às vezes nós já experimentamos um pouquinho dele. Quando é que ele chega? Quando o cartão estoura. É um tipo de prestação de contas que a gente tem que dar. É um tipo de conversa que a gente é forçado a ter. Quando chega-nos uma fatura que extrapole muito os recursos que a gente tem para pagar. No casamento, quando é que chega o dia da prestação de contas? Quando, do nada, do exato nada, uma dívida aparece. E dívidas perturbam a saúde de um casamento. Dívidas estão no top 3 dos motivos de divórcio, mesmo entre os cristãos. Nós não podemos nos endividar, irmãos. Não é sábio nos endividar. Não glorifica a Deus estarmos em dívida. Esse dia pode chegar para a gente. Pode chegar o dia quando os filhos começam a perceber o clima tenso. Cada vez que a gente fala de dinheiro dentro de casa, significa que o dia da prestação de contas está chegando. Mas principalmente no dia que o Eterno, o dono de tudo, nos exigir uma prestação de contas de como nós, como casais, usamos os recursos que pertencem a Ele. Usamos sabiamente? Se os recursos são dele, nós precisamos entender, não são meus, nos foram confiados. Se são dele, preciso administrar do jeito que ele faria. Se são dele, preciso abrir os meus olhos e entender, vai chegar um momento que ele vai pedir contas. E eu não sei que dia é esse. Eu não sei que momento é esse. Não existe então, meus irmãos, o seu dinheiro, o meu dinheiro no casamento. Existe o dinheiro que o Eterno coloca nas nossas mãos e em um dado momento ele vai pedir prestação de contas. Marido e mulher, vocês são uma só carne e devem caminhar de maneira unida também na administração dos recursos financeiros que o Senhor nos dá. Casais que prestam contas juntos, meus irmãos, que falam sobre dinheiro, que têm clareza e transparência sobre recursos, desfrutam de paz dentro de casa. Casais que não agem assim estão próximos a um tempo de crise, se já talvez não estejam vivendo. Quero propor um rápido diagnóstico, meus irmãos. Avança aí, meu querido. Se nós fôssemos encaixar a nossa vida conjugal dentro dessa parábola, para a gente deixar a mensagem um pouco mais viva, e você saia daqui com um pouco mais de cognição e de informação. Como é que nós seríamos se fôssemos o casal que tem 5 talentos, o que tem 2 ou que tem 1? Casal, volta lá, isso, avança 1. O casal dos 5 talentos é o casal que tem prosperidade com propósito. Eles têm bons empregos, eles têm bons salários, estabilidade, eles poderiam acumular dinheiro, poderiam viver viajando, curtir bastante, afinal de contas eles trabalharam duro para isso, poderiam ser assim. Mas eles entendem que Deus não nos dá muito para nos encher, mas para a gente derramar sobre a vida de outros, para a gente multiplicar, para a gente abençoar outras pessoas. Como é que esse casal dos 5 talentos glorifica a Deus? Eles glorificam a Deus planejando e ofertando na vida de outras pessoas intencionalmente. O dinheiro que Deus derrama sobre eles, abençoa a eles, abençoa os seus parentes, abençoa os necessitados, abençoa outras pessoas. Na tua planilha financeira, se você tem um espaço lá de ofertas para outras pessoas que estão necessitadas? Deus é tão gracioso com algumas pessoas que o recurso que elas recebem é tão transbordante que abençoa outros. Esse é o casal 5 talentos. O lar deles é tão abençoado que eles abrem a porta dos seus lares para os pequenos grupos, para cultos domésticos, para visitas, para que cada pessoa que entre no seu lar seja abençoado de alguma forma.
E eles estão procurando maneiras de abençoar financeiramente outras pessoas. Eles conversam com os seus filhos sobre finanças. Dinheiro não é um problema, muito pelo contrário. Dinheiro é uma solução, porque é algo que o Eterno fez ser derramado sobre eles. Esse é o casal 5 talentos. Avança, meu querido. Casal 2 talentos é o casal mais simples. Só que eles vivem uma simplicidade com fidelidade. Eles trabalham duro, eles administram bem, ainda que não sobre tanto, eles fazem o melhor e são fiéis. Eles ofertam, eles dizimam. Quando levanta-se uma causa, eles são os primeiros a colocar o nome para participar financeiramente, ainda que não ganhem tanto assim. É o casal 2 talentos. Eles aprenderam que glorificar a Deus nas finanças não depende de quantidade, mas depende de fidelidade. Não é o quanto você ganha, é se você já entendeu que é dele, não seu. Aí o quanto chegar na sua mão, você é fiel. Esse casal, meus irmãos, 2 talentos, como é que eles glorificam a Deus? Eles glorificam a Deus com a organização que eles têm. Eles glorificam a Deus com contentamento. Meus irmãos, é tão triste quando a gente escuta uma pessoa falar, lá pelo 5º dia útil do mês, a pessoa acabou de receber o seu salário e essa pessoa reclama, olha para o extrato e às vezes pensa algo ou até diz algo mais ou menos assim: eu já recebi essa miséria de salário, não vai dar para nada. E amaldiçoa o salário que recebeu. É diferente quando nós nos encontramos cristãos que vivem o contentamento. Recebi X esse mês. Deus foi gracioso comigo. Graças a Deus que eu tenho um trabalho. Graças a Deus eu tenho um emprego. Graças a Deus eu passei naquele concurso. Graças a Deus aquela porta se abriu. E Deus está usando esse emprego para trazer recursos para a minha casa e para abençoar o meu lar. Contentamento. É assim que o casal 2 talentos glorifica a Deus. Se organiza com o que tem para não desonrar o Senhor, mas glorificar. Mesmo que sejam poucos recursos. E ainda que sejam poucos, eles encontram espaço para serem generosos, dentro da sua medida, dentro do que você pode ser. Esse é o casal que ora antes de tomar uma decisão financeira importante, conversa e leva diante de Deus. Meu bem, vamos trocar de carro? Estava pensando sobre isso. E aí o outro diz, eu estava no culto de casais, meu bem, vamos orar sobre isso. Será que é isso que Deus quer para nós? Nosso carro é 2023, o modelo é tão novo ainda. A gente precisa mesmo. E aí olha os recursos, mas vai buscar a presença de Deus e princípios bíblicos e bons conselhos antes de tomar uma decisão financeira que pode impactar a vida de um casal. Porque às vezes o casal tem um carro quitado, está tudo bem, mas por uma propaganda quer se enfiar dentro de uma parcela de R$ 2.900 que já muda todo o cenário, irmãos. Esse casal ora antes de tomar decisões financeiras. O terceiro casal pode avançar. É o casal de 1 talento. Esse casal precisa viver restauração e redirecionamento. É um casal que já discutiu muito sobre o dinheiro, que já teve muito conflito financeiro, que já visitou o Serasa e o SPC, que já esteve ou está endividado, viveu em desordem, gastava sem conversar, ele ou ela contraindo dívidas sem o outro saber, escondia do outro, usava o cartão porque estava triste, porque estava chateado, porque estava com fome apenas e vou pedir qualquer coisa. É um casal desordenado. Talvez eu esteja falando para casais que se assemelham um pouco com esse tipo de casal. Por muitas vezes eu e Juane fomos esse tipo de casal. O casal que não olhava para o dinheiro como um dinheiro vindo dos céus para nós e pertencendo ao Senhor. E tendo que administrar de maneira que o glorificasse. Como é que um casal desse jeito pode glorificar o Senhor? Trilhando um caminho de arrependimento e de transparência. Buscando ao Senhor. Sentando juntos, abrindo o jogo, falando sobre dívidas, sobre cartões, sobre compulsões, sobre compras desesperadas, mas trazendo clareza para a situação, trazendo arrependimento, criando um plano para recomeçar de uma maneira que
Deus seja glorificado a partir de então. Amados e queridos, eu concluo minha fala dizendo que o dinheiro é uma coisa muito importante. O dinheiro é uma ferramenta muito importante. E o dinheiro dentro do casamento, ele pode se assemelhar a um termômetro. Um termômetro. Mostrando-nos que quando Deus está no centro, o dinheiro une o casal. Mas quando é o dinheiro que está no centro do relacionamento, o dinheiro vai dividir o casal. E a gente vai ter problemas. Quando Deus é o Senhor das finanças, o lar vai prosperar e a gente vai desfrutar de momentos de paz. Mas quando nós nos achamos o Senhor das finanças, ou quando o dinheiro se torna o Senhor dos nossos lares, nós vamos experimentar momentos de guerra e de crise. Portanto, meus irmãos, convido aos queridos irmãos a pensarmos sobre recursos financeiros, a que vocês conversem sobre recursos financeiros, sobre talentos, sobre os bens, sobre salário, e como vocês têm usado isso para a glória de Deus. Motivo a vocês, ainda nessa semana, nesse final de semana, a conversarem de maneira que vocês talvez nunca tenham conversado, e trilharem planos que exaltem o Senhor das finanças. Não importa se você tem 5, se você tem 2, se você tem 1 talento. Não importa o tamanho da tua casa, o carro que você dirige, o quanto de salário vocês recebem todos os meses. O mais importante é que Deus é o Senhor sobre tudo que você tem. Entendamos uma coisa, e essa é uma matéria chamada mordomia cristã. Nós não somos donos de nada, mas nós prestaremos contas de tudo. Que Deus em Cristo abençoe esses queridos casais. Eu agradeço essa oportunidade, meus irmãos. Deus os abençoe.